Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos começando aí mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair e faremos a correção das atividades de fixação número 3 do módulo 2, unidade 2. Bom, aqui nós vamos fazer análise de textos, né? Os vários gêneros textuais, desde a publicidade, vamos observar como que é um texto que traz uma informação, né, os textos expositivos. Então é o que nós vamos analisar. Aqui nós temos um texto, né, um texto de publicidade, né? Então olha só, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender uma situação. É uma campanha publicitária. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Evidente que a gente precisa analisar todo um contexto, né, dos fatos e da história, principalmente no que diz respeito à palavra refugiados. Portanto, essa peça publicitária, o que ela pretende? Então, nesse cartaz, o uso da imagem do calçado, aliado ao texto verbal, tem o objetivo de, né? Então, quando a gente fala o objetivo, qual que é a intenção, qual que é a função social desse texto? Seria criticar as difíceis condições de vida dos refugiados? Criticar. Letra B, simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados? Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados? Ou, já temos aqui o gabarito letra D, que é incentivar a campanha de doações para os refugiados. Então percebam que esse cartaz tem essa função, olha, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Então o objetivo é incentivar a campanha de doações a esses refugiados. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e 56 no primeiro semestre do Disque 100 recebeu 16 mil denúncias de violação dos direitos dos idosos. Opa! Mas é necessário que haja o quê? Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são, no mínimo, né, o que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, e é uma tendência mundial, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar dos seus idosos dependentes. Aí nós temos o texto 2, olha, os direitos dos idosos. Atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação dos processos judiciais, vagas preferenciais em estacionamentos, meia entrada em eventos culturais e esportivos, viagem gratuita para ônibus interestadual, assistência de salário mínimo e o acesso a mais de 20 programas sociais. Então nós temos os dois textos. O primeiro apresenta o estatuto e faz uma análise, né, que nós não estamos preparados, que o Brasil segue uma tendência mundial e que precisa sim cuidar dos nossos idosos, precisa de uma atenção. O texto 2 nós temos aqui um cartaz que fala de todos os direitos aos idosos do nosso país. Na comparação entre os textos, o que nós podemos concluir? Conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso são ignoradas pelas famílias responsáveis pelos idosos, precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população. Letra C, apresenta vantagens em relação aos outros países. Letra D, contrastam com as condições de vidas proporcionadas pelo país, ou letra E, alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos. Então nós temos como gabarito a letra D. O texto 2, ele contrasta. Você percebe que no texto 2 apresenta-se o quê? Todos os direitos,
Mas o texto anterior, ele apresenta algumas falhas e que precisam de políticas públicas e sérias para que esses direitos aos idosos sejam garantidos. Portanto, na comparação, esses dois textos criam um contraste. Há uma oposição do que eles têm quanto direito, porém não está sendo assistidos de forma adequada. Vamos a mais uma? A questão número 3, olha, o novo consumidor social. Aqui diz esse infográfico que eles desejam uma experiência melhor online do que offline. Eles fazem as avaliações de ranking dos produtos e posts em blogs, usando as redes sociais, usando a internet. Quer suporte para encontrar pessoas que compartilhem da mesma opinião, usam, né, novos canais online, confia em conselhos de amigos online, tende a comprar mais online e quer fornecer um feedback sobre o produto e serviço ao cliente. Então, assim, nós vamos perceber que esse novo consumidor, ele está muito ligado às questões das redes sociais, das novas tecnologias, ou seja, da internet. Pergunta-se, o consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Quem que é o consumidor tradicional? Aquele que precisa ir lá na loja, verificar o produto presencialmente, pegar a moeda, comprar o produto e levar. E a gente vê uma tendência hoje diferente, online, pelas redes sociais, pela internet. Esse novo consumidor faz as suas compras online. Pela associação das características apresentadas no diagrama ou infográfico, infere-se que esse novo consumidor, ele sofre a influência de quem? Da divulgação de informações pelas empresas, letra B, de uma cultura do comércio eletrônico, ou letra C, de uma postura comum aos consumidores tradicionais, ou letra D, busca constante pelo menor preço, ou letra E, pela necessidade recorrente de consumo. Então, o novo consumidor social, ele está muito ligado nas questões online, né, de uma verificação de internet. Portanto, ele sofre a influência de uma cultura do comércio eletrônico, comprando aí muito através da internet. Questão número 4. Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie, aquela boneca Barbie famosa, como exemplo de beleza, um infográfico feito pelo site rehabs.com comprovou que se uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ou seja, a Barbie, ela nem estaria viva. Não exatamente uma novidade, que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o mundo real. Ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana apontam há anos a influência de modelos como a Barbie na distorção do corpo feminino, ou seja, não é o ideal. E aí ele apresenta como que é a boneca, pescoço, cintura, quadril, que não condiz com a realidade. Sobre esse texto, ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa o quê? Letra A, noção de beleza globalizada vinculada pela indústria cultural. Letra B, proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e o corpo humano. Letra C, influência mercadológica na construção de uma autoimagem positiva do corpo feminino. Imagem positiva do corpo feminino. Letra D, uma relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo instituído pela boneca. Ou a letra E, a influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar das mulheres. Então, a abordagem do texto, falando sobre essas influências da indústria dos brinquedos sobre o corpo feminino,
o texto analisa o quê? A proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e do corpo feminino. E alega que se uma pessoa, né, humana, uma mulher, tivesse esse mesmo padrão de corpo, não seria nem possível uma sobrevivência. O que é software livre? É qualquer programa de computador constituído de forma colaborativa via internet. Esses programas são entregues à comunidade com um código de fonte aberto e disponível, permitindo a ideia original possa ser aperfeiçoada e devolvida novamente à comunidade. Nos programas convencionais, o código de programação é secreto e de propriedade de uma empresa que o desenvolveu. O que está em jogo? É o controle da inovação tecnológica. Software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Hoje, existem milhares de programas alternativos construídos dessa forma e uma comunidade de usuários com milhões de membros no mundo. Pergunta-se, a criação de softwares livres contribuiu para a produção do conhecimento na sociedade, por quê? Letra A, democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente. Letra B, insere profissionalmente os hackers na área da inovação tecnológica. Letra C, possibilita a coleta de dados confidenciais para os seus desenvolvedores. Opção D, complexifica os sistemas operacionais disponíveis no mercado. Ou letra E, qualifica um maior número de pessoas para o uso das tecnologias. Então, a criação desses softwares livres, né, ele contribui para a produção de conhecimento na sociedade, porque ele democratiza, né, é para todos, né, democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente. Então, todos têm a possibilidade de participar do processo. Beleza? Viu? Então, aqui nessas correções é sobre a interpretação, o entendimento dos mais variados gêneros textuais. Então, preste sempre atenção na informação, qual é a intenção do autor em prestar uma informação ou fazer um apelo ao público geral. Então, continue estudando, aguardo vocês numa próxima aula.